Nessa videoaula a gente vai trabalhar pela primeira vez com uma situação em que a força-tração não está presente. Nós temos inicialmente dois blocos A e B, cujas massas são de 2 e 3 kg, que estão sobre uma superfície que não oferece atrito nenhum, é uma superfície perfeitamente lisa, isso naturalmente não ocorre, mas nós trabalhamos com essa situação primeiro por ser mais fácil, para depois a gente ir avançando aí um pouco em termos de graus de dificuldade. Depois que a gente estudar a força de atrito, a gente vai incluir ela nestas situações todas que a gente está ilustrando. Aqui eu tenho esses dois blocos que estão inicialmente em contato sobre essa superfície, repito, que não oferece atrito nenhum, e uma força de 50 newtons vai ser aplicada sobre o bloco A. Naturalmente, esse sistema de blocos vai se movimentar horizontalmente aqui para a direita. E aí eu quero saber qual que vai ser a aceleração que esse sistema vai adquirir, bem como a força de contato existente entre esses dois blocos. Se eu for identificar as forças que atuam sobre os blocos nesse desenho, vai ficar meio poluído visualmente. O que eu vou fazer? Eu vou separar estes dois blocos aqui, o bloco A e o bloco B, e vou identificar as forças que atuam sobre eles de forma separada, tá? Não tem nenhum bloco flutuando aqui não, tá, moçada? São só dois blocos que estão separados para que vocês possam visualizar melhor as forças que atuam sobre eles. Primeiramente, nos dois blocos, a força-peso, peso do bloco A, temos aqui o peso do bloco B. Como estes dois blocos estão apoiados em uma superfície, sobre eles há uma força de reação em sentido contrário a essa compressão. No bloco A e no bloco B, as forças normais atuam verticalmente para cima, porque eles comprimem a base desta superfície para baixo, e a força normal atua em sentido contrário. Sobre o bloco A, há uma força feita. Esta força vale 50 newtons. Frequentemente me perguntam, essa força é uma força-tração? Que força é essa? É a força que uma pessoa lá ali com o dedo exerce, tá? Uma força qualquer, ela não recebe um nome especial. Agora pense comigo, o bloco B ele vai se movimentar horizontalmente para a direita, ele vai se deslocar para a direita. Nada sai andando por aí sem que uma força seja aplicada sobre um corpo. Consequentemente, sobre o bloco B, há uma força essa que é feita pelo bloco A. Se este bloco A vai para frente, é porque uma força é feita sobre ele pelo bloco que está em contato com ele. FAB é a força com que o bloco A exerce sobre o bloco B. Essa é a força de ação. A força com que o A exerce sobre o B. Mas como toda força de ação corresponde a uma reação de mesma direção, mas em sentido oposto, o bloco B fará uma força sobre o bloco A. Força essa que eu vou chamar de FBA. Lembrando que estas duas forças são de ação e reação, então elas têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, o que está aparecendo ali no desenho. Depois que eu faço a identificação dessas forças, eu vou aqui montar a segunda lei de Newton para os blocos A e B. Força resultante é igual à massa do bloco A vezes a aceleração. Força resultante é igual à massa do bloco B vezes a aceleração. Lembrando que estes dois blocos movem-se horizontalmente para a direita. Logo, só vou pegar as forças que atuam na direção horizontal. No caso do bloco A, há quatro forças: peso, FBA, normal e força F. Das quatro, normal e peso não atuam na direção vertical, não atuam na direção horizontal. Então elas não serão levadas em consideração por não atuarem na mesma direção do movimento. Logo, eu vou pegar esta força aqui, a força F, e vou descontar da força FBA. Eu faço desse jeito porque a força F atua no mesmo sentido do movimento e o FBA atua em sentido oposto. Isso vai ser igual à massa do bloco A vezes a aceleração. O mesmo eu faço no bloco B. Só que no bloco B é mais fácil, porque destas três forças, só uma atua na direção horizontal
que é o próprio FAB. Então coloca assim, ó, FAB igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Identificadas as forças, montadas as fórmulas da segunda lei de Newton, eu vou passar a régua e vou somar as duas equações. Então a gente vai ter assim, ó, do lado esquerdo do sinal de igualdade na fórmula de cima, F menos FBA, somado com aquilo que está do lado esquerdo do sinal de igualdade na fórmula de baixo, FAB. Isso vai ser igual àquilo que está à direita do sinal de igualdade na fórmula de cima, MA vezes A, somado com aquilo que está à direita do sinal de igualdade na fórmula de baixo, massa do bloco B, vezes a aceleração. Lembrando que estas duas forças são de ação e reação, logo elas têm o mesmo módulo. Se elas têm o mesmo valor, eu posso simplesmente simplificar estas duas forças. E aí me sobra o seguinte, F igual a massa do bloco A vezes a aceleração, mais a massa do bloco B vezes a aceleração. No lugar de F eu coloco 50. Isso é igual a massa do bloco A, que é 2 vezes o A, mais a massa do bloco B, 3 vezes o A. Naturalmente, o 2A com o 3A eu posso somar, e aí a gente vai ter 50 dividido por 5 é igual à aceleração. A aceleração vai ser, portanto, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Este é o valor da aceleração, uma das duas coisas que o problema pediu para determinar. Agora eu tenho que determinar qual é a força de contato existente entre esses dois blocos. Ora, a força de contato pode ser tanto a força que o A faz sobre B, como o B faz sobre o A. Eu posso calcular qualquer uma dessas duas forças, porque como são forças de ação e reação, elas têm o mesmo módulo. Então, para que eu vou me atracar na fórmula de cima, se a fórmula de baixo é mais simples, e aí eu chegarei no mesmíssimo resultado. A força que A faz sobre D é a massa do bloco B vezes a aceleração. A massa do bloco B, o problema me forneceu, vale 3. A aceleração, eu acabo de calcular e vale 10. Daqui nós tiramos que a força que A faz sobre B é exatamente igual a 30 newtons. Aí está. Esta é a força que o bloco A faz sobre o bloco B. Vejam que a forma de resolver esse exercício passa basicamente por 3 etapas, algo que vem se repetindo há um certo tempo. Identificar as forças, montar a segunda lei de Newton para os blocos, somar as equações para chegar no primeiro cálculo. A mesma coisa vai acontecer na próxima videoaula, onde nós teremos 2 blocos unidos por um fio, puxados sobre o solo numa direção horizontal. Então vamos ver como é que as coisas funcionam neste novo caso.